Fala aí, pessoal! Vamos para mais um vídeo da montagem da Anet A8? Eu sei que a espera está um pouco alongada, mas é assim mesmo. Se quisermos algo de qualidade, é necessário paciência. Como sempre, o link para a impressora se encontra na descrição deste vídeo. Além disso, contamos com um grupo no Telegram, um grupo no Facebook, um fórum de discussão, uma página do projeto. Acesse a descrição deste vídeo para obter várias informações complementares e cupons de desconto na compra desta impressora. Não vá se esquecer de se inscrever neste canal, viu? Então vamos ao vídeo. Vamos iniciar tratando um problema conhecido da cama da Anet A8. Nós não iremos utilizar o conector da cama, pois ele não suporta a amperagem da cama por muito tempo. Vamos cortar os cabos e soldá-los diretamente na cama. Ou melhor, para facilitar a sua vida, iremos soldá-lo diretamente no conector. Remova o conector. Esta é a posição na qual soldaremos os fios. Vermelho, verde, azul e preto. Nós iremos soldar os fios diretamente nos pinos do conector. Corte o fio preto. Descasque o fio usando o alicate que acompanha a impressora. Precisaremos de um pedacinho de termorretrátil para isolar o fio. Passe o fio por dentro do termorretrátil. Nós vamos soldar o fio preto neste pino. É necessário estanhar o fio completamente antes de soldar nos pinos. Você deverá fazer o mesmo com os pinos. O processo só será eficiente se você derreter a solda no mesmo instante em que estanha o pino, conforme você está vendo. Agora que tanto o fio quanto o pino estão estanhados, basta uni-los. Observe como a solda ficou consistente e resistente. Cubra o pino com termorretrátil para isolar. Aqueça o termorretrátil. Agora chegou a vez de soldar o fio vermelho. O processo é basicamente o mesmo. Você também poderá remover o conector e soldar diretamente na cama. Isso fica a seu critério. Observe como ficou o resultado. Para fixarmos a cama, precisaremos desses parafusos, borboletas e molas. Separe-os para a fixação. Coloque o parafuso. Coloque a mola. Tarraxe o parafuso na base e ajuste-o até que atinja esta altura. Veja. Repita o processo com todos os demais parafusos. Separe estas três peças e coloque-as exatamente nesta posição que está sendo exibida. Observe este furo. Encaixe essas duas peças. Fixe um parafuso neste ponto de fixação. Não é necessário apertar por enquanto. Fixe a outra peça nesta posição. Veja como ficou. Precisamos repetir o processo com a outra base. Observe a perfuração. Encaixe e parafuse as peças. Observe as duas bases montadas. Agora vamos fixar cada peça no frame. Encaixe as peças nas perfurações do frame. A base é fixada com parafusos em 3 pontos. Fixe os 3 parafusos conforme exibido no vídeo.
A outra base também é fixada de modo semelhante. Agora fixaremos dois motores ex nas bases que acabamos de fixar. Para essa tarefa, utilizaremos os seguintes parafusos. Fixe o cabo Z1 em um dos motores. Passe o cabo do motor por este orifício. Encaixe o motor na base. Fixe 4 parafusos M312 de fixação do motor. Localize o cabo Z2 e conecte-o no segundo motor Z. Passe o cabo pelo mesmo orifício do frame, conforme feito com o primeiro motor. Novamente fixe o motor com 4 parafusos. Vamos fixar o display. Passe 4 parafusos M330 nos 4 furos frontais do frame. Nós utilizaremos essas buchas para a fixação do display na impressora. Coloque uma em cada parafuso. Fixe a placa do display nesta posição. Fixe a placa do display com 4 porquinhas M3. Fixe o cabo do display nesta posição. Observe o fio vermelho. Passe o cabo do display através desta abertura na tampa do display. Fixe a tampa do display com 4 porquinhas M3. Observe essas duas peças. Elas são os batentes de ajuste da chave de limite do eixo Z. Observe esses dois furinhos menores. Sobreponha as peças. Utilizaremos estes parafusos para a fixação dessas peças. Atravesse os parafusos nas peças. Fixaremos as peças neste suporte. Fixe as duas peças assim. Atente para a posição dos pequenos furos. Utilizaremos estes parafusos para a fixação da chave de fim de curso do eixo Z. Observe a descrição na etiqueta da chave. Fixe a chave nas pequenas perfurações. Passe os fios da chave por este orifício. Vamos fixar os batentes do trilho do eixo Z. Observe essas barras. Selecione as duas menores. Passe a barra por esta perfuração. Vamos fixar a base de fixação do motor do eixo X. Levante o trilho do eixo Z e passe-o por dentro do embuchamento. Encaixe o trilho do eixo Z dentro deste orifício. Gire o batente para travar o trilho do eixo Z. Passe o trilho também do outro lado. Fixe esta peça conforme exibido no vídeo. Encaixe o trilho dentro deste orifício. Agora vamos fixar os dois eixos rosqueados. Passe um dos eixos por dentro deste orifício. Tarraxe-o no embuchamento da base do eixo X. Repita o mesmo processo com outro eixo. Observe a posição do acoplador. Se ele estiver muito para dentro, isso significa que o eixo do motor estará fora do limite.
Para que o acoplador funcione corretamente, é necessário que o eixo fique posicionado abaixo das linhas do acoplador, conforme exibido nesta foto. Para corrigir o posicionamento do eixo, será necessário soltar este parafuso. O eixo rosqueado deve atingir no máximo esta profundidade. Igualmente, o eixo do motor deve atingir no máximo este ponto. Não permita que os eixos ultrapassem os limites, pois invalidaria por completo a finalidade do acoplador. Observe o posicionamento do acoplador. Aperte o parafuso novamente. Nós vamos introduzir o eixo rosqueado até este ponto. Aperte o parafuso. Repita o mesmo processo com o outro eixo rosqueado. Observe estas duas buchas. Vamos fixá-la nos dois últimos trilhos que sobraram. Observe esta peça pela lateral. Você observará dois orifícios através dos quais você deverá atravessar as varas que deverão atingir os dois orifícios na outra extremidade no suporte do eixo X. Gire as barras rosqueadas até que os batentes toquem a parte superior. Para auxiliar, precisaremos de um martelo de borracha. Introduza o primeiro trilho. Passe as duas buchas. Introduza o trilho na outra extremidade no suporte do eixo X. Para diminuir o impacto, apoie uma das mãos na outra extremidade e bata na primeira até que o trilho seja completamente introduzido. Veja. Introduza o segundo trilho. Passe a última bucha. Encaixe-o na outra extremidade. Repita o procedimento até que o trilho seja encaixado. Aperte os dois parafusos por trás da base dos trilhos. Observe o resultado. Fixaremos o motor do eixo X com estes parafusos. Posicione o motor alinhado com os 4 parafusos da base de fixação. Fixe os 4 parafusos. Observe a posição do conector do motor do eixo X. Por hoje é só, pessoal. No próximo vídeo finalizaremos a montagem da impressora com a fixação da extrusora, organização dos cabos e fixação da placa principal e fonte. Um forte abraço e até lá!